foi feito por qualquer gestão anterior à do presidente Guerra não é algo que deve nos tocar, no sentido de realizar qualquer comentário ou fazer a valoração. Todos que estiveram no Grêmio, a gente parte do princípio que deram o seu máximo, e conseguir ou não melhores resultados é uma situação do futebol. Nós nos dedicamos muito, capitaneados pelo presidente Guerra e pelo Conselho de Administração, desde o primeiro momento que ingressamos no CT. Não tem faltado trabalho, não tem faltado dedicação, tem que se fazer referência a todo o corpo de colaboradores do Grêmio, do departamento de futebol, da arena, marketing, comunicação, porque essa engrenagem ela teve sempre lá, Duda. Talvez mudou pouca gente, é isso? Que faltasse era um fato novo, uma gestão de ambiente que possibilitasse todos darem o seu potencial num nível acima do mercado, de ver ações que a gente gostaria de implementar, né, de já conversar com alguns nomes como a gente fez antes, que eram caras que a gente imaginava que fossem o diferencial do time, a espinha dorsal do time, e a gente está bem com o pé no chão, assim, a gente fica feliz, não pelos elogios a gente, mas pela mudança de ânimo do torcedor, que isso sim vai trazer uma sinergia para o time muito maior, que é o estádio cheio, mais sócios, mais camisetas vendidas, e todo mundo acreditando mais no time. Eu acho que isso é o mais importante, e a gente brinca, é a mudança de ânimo, né? Não é nem a... Mudou bastante. Exatamente, né? Bom, Duda, eu sou simples torcedor do Grêmio, que estou agora tendo a honra de ocupar esse cargo. Um gremista sempre muito presente, eu brinco, eu saí do hospital com uma camiseta do Grêmio em 1982, quando eu nasci, e o meu filho, que tem 11 meses, está completando hoje, eu fiz o mesmo por ele, assim, é um gremismo que vem de família, sempre fui sócio do clube, é um cara que gosta bastante de futebol, sempre se interessou por futebol, por assistir, por ler, por ver futebol, e comecei em 2015 a atuar mais na política do Grêmio, assim, né, participar mais de algumas coisas, e por uma relação que eu tenho com o Guerra já de bastante tempo, já fui diretor das categorias de base do Grêmio também, ele... Velho, primeiro eu sou pai de 3 crianças, que é a maior conquista que eu tenho na minha vida. Meus 3 filhos, Giovana, Gabriela e Gustavo, advogado. Eu vou a jogos do Grêmio desde os 5, 6 anos, pela mão do meu irmão, Ângelo, que deve estar nos assistindo. Meu pai, algum período, famoso Jamanta também. Jamanta, que em Porto Alegre as pessoas conhecem o Jamanta. Conhece Jamanta, o Ângelo, ninguém sabe quem é. Meu pai, algum período também nos acompanhou, mas essa sempre foi a motivação, até que no ano de 2007, capitaneados aí por um jovem e promissor dirigente do Grêmio chamado Alberto Guerra, nós ingressamos num movimento político. Foi o grande coordenador e articulador da campanha política do presidente Guerra, que foi Alexandre Rossato. É que não vai ter trairagem, não vai ter puxada de tapete e não vai ter briga de belezinha aqui. Então isso é uma coisa que a gente entende fundamental, porque muito prejudicou o Grêmio, um querer ser mais que o outro, e esse cenário aqui é o que eu costumo dizer, e fiz uma referência a isso numa postagem do Instagram. Se der certo, velho, maravilha, nós como torcedores do Grêmio é o que a gente quer. Se não der, eu sei que esse camarada vai estar no meu lado lá no dia. Nós vamos iniciar o gauchão, e vamos sentir como é que o elenco vai se comportar. São 10 acréscimos, Duda, no elenco, agora já dá para falar, em 2022. A gente teve uma situação atípica da gestão começar em novembro, então acaba ficando aí o 22, 23. É muita diferença, é um trabalho árduo que o Renato vai ter com a comissão técnica. Nós temos convicção na qualidade desses jogadores, os treinamentos diários têm nos mostrado isso, não só um excelente ambiente, mas, cara, é impressionante alguns jogadores ali, o que eles já demonstram em treino.
Obviamente que nós não podemos ficar com essa expectativa, né, de leão de treino e ver o que vai virar no jogo, e isso tem que acontecer já na terça-feira por um motivo simples, que vale taça. Exato. E não interessa se é Recopa, se é Gauchão, se é Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, quem está no Grêmio tem que ser campeão e não pode tolerar derrota. Esse é o compromisso que nós temos, deixado bastante claro, e nós temos tido uma receptividade. O Renato não precisa nem dizer, porque o Renato não tem... É um tarado, né? Por vitória. É isso. E os jogadores estão imbuídos nesse mesmo espírito, disso que nos faz ter bastante segurança no que está sendo desempenhado lá no dia a dia. Sacanagem contigo, mas assim... Pode vir mais alguma peça de negociações pendentes ainda, mas o time que vai arrancar no Gauchão no próximo final de semana contra o Caxias é o elenco que está na arena hoje. Nós também estamos atentos à questão do goleiro, especialmente para o meio do ano, porque há indicação da possibilidade de virem propostas por 2 dos nossos goleiros. Então, o Luiz, nós viemos conversando com ele já há algum tempo, o que dificultou a nossa comunicação ao torcedor e confirmação da contratação, uma razão óbvia. Ele estava na Copa do Mundo servindo a seleção brasileira e não havia possibilidade de que isso vazasse sequer. Ele foi bastante profissional, o Luiz mantinha contatos comigo apenas nas folgas da seleção brasileira. Eu estive no Rio de Janeiro, inclusive perdi a pelada lá dos amigos lá, da imprensa contra Renato. Ainda bem que a minha qualidade aí não foi necessária para ganhar a imprensa. Para avisar, a imprensa foi derrotada por 7-6. Ele tava no banco, o goleiro da imprensa tomou-lhe um frango. Jogou, né? Eu vi uma foto tua. Jogou 3 minutos. É mais ou menos isso. Nada do que se fala, daqueles mitos que o Renato quer ter a chave do CT, o Renato não gosta de jogador estrangeiro. Olha, Duda, não tenho o que falar assim. Para mim, o Renato é um grande cara, é um grande treinador, como ele gosta. Grande treinador, sou um grande treinador. E tem sido 100% a relação com ele, assim, desde o primeiro dia. Cara, o Renato é um baita cara. Renato não tem esse negócio, a chave da arena é minha, eu é que mando. Renato vice-presidente de futebol, presidente, tudo. Eu não tenho condições de opinar do que aconteceu no passado. Mas a nossa conversa foi no seguinte aspecto, quando nós passamos a tratar com ele, que ele poderia ter a convicção de que toda a atenção dele estaria dentro do gramado com o grupo de jogadores, que ele não ia ter mais a necessidade de se preocupar com o que ocorria no ambiente externo e a repercussão do que fosse feito no nosso centro de treinamento, com imprensa, com torcedor, que isso seria a nossa parte. E a partir disso é que as coisas evoluíram bem. Obviamente nós temos aqui, por questão pessoal, a galhofa, né? Partir para a brincadeira com o Renato. É assim, o convívio é esse. Só que quando veio a primeira solada, né, da galhofa, ele levou de volta aqui também, e aí que o ambiente se construiu. Um nome. Soares foi um nome trazido pelo Antônio no momento da campanha, ainda quando nós enxergamos um cenário que seria muito difícil o presidente Guerra perder a eleição. Por informações que nós tínhamos de bastidor, do que circulava, o Antônio então traz a sugestão dos 3 nomes, que foi tratado à época como uma questão eleitoreira da nossa chapa, que foi o Carbajo, o Cristaldo e o Soares. Casualmente os 3 estão aí. Mas casualmente. A situação foi essa. O Soares, nós ofertamos a ele uma carta de intenção, assim como os outros 3. Nós sempre deixamos claro que isso não era o Grêmio falando, mas sim o postulante à presidência do Grêmio com o seu conselho de administração. Vocês falaram para ele ou para o empresário dele? Não, com o empresário dele. A gente conseguiu chegar no Soares através dos intermediários que tinham feito
a transferência dele do Barcelona para o Atlético de Madrid, que fizeram a transferência dele agora para o Grêmio. A gente teve acesso aos números que o Los Angeles Galaxy tinha oferecido para ele, e a gente fez uma proposta que até era superior no primeiro momento para tentar... Duda, queria te agradecer o convite, mandar um grande abraço, satisfação de estar aqui no teu programa mais uma vez, mandar um abraço aí para os meu VP e meu diretor. Mais do que isso, são grandes irmãos que a vida me deu. Fico feliz do momento deles, de eles estarem aí contigo, e feliz de poder falar, né, com mais de 7 mil gremistas ao vivo nesse momento. E a gente sabe aí que tua audiência não é só agora, né, mas esse vídeo vai ficar aí por muito tempo sendo repercutindo, e o pessoal tomando conhecimento aí dos bastidores, do que é, né, lidar com as coisas do Grêmio. Deixa eu te dizer, Duda, eu tenho convicção que nesses 60 dias a relação com a Arena melhorou muito. Nós já temos conseguido alguns avanços em alguns pontos, é muito pouco tempo ainda para se notar isso no público de forma geral, mas, como por exemplo, a própria apresentação do Soares, que foi confirmada a contratação no dia 31 de dezembro, e conseguir armar uma festa em 3 dias, sendo que tem 31, dia 1º, que é um feriado mundial, em tão pouco tempo, isso obviamente teve a colaboração do pessoal da Arena, e assim como o Grêmio, é importante frisar, né, que muitos dos seus colaboradores, tanto da Arena quanto até do Grêmio, do seu quadro social, já tinham as férias combinadas com o RH, comprometidas, de ser feito com muita antecedência. E nem nós, talvez, esperávamos anunciar ou ter evoluído como evoluiu a contratação do Soares. A banda é do Grêmio. E eu entendo, nós entendemos que, salvo o melhor juízo, não quero aqui também afirmar, mas a gente poderia entrar com a banda. Tá? Então, e as torcidas e as pessoas podem entrar, desde que não identificadas nas torcidas organizadas que foram punidas, com as faixas, com os materiais que identifiquem as torcidas organizadas. A gente vinha recebendo aquelas notícias de que o déficit foi a suplementação orçamentária em torno de 50 milhões. Entendíamos que essa conta era já prevendo até o final do ano. Mas não, na verdade essa conta foi feita até o último dia da gestão anterior, dia 12 de novembro, e seja quem assumisse, não teria como modificar os gastos para frente, ou muito pouco teria como modificar, porque são contratos em andamento. As folhas de pagamento continuam acontecendo de novembro, de dezembro, 13º, premiações, então essa conta quase dobrou, né, Duda? Então isso nos assustou. E nos assustou muito também porque era sabido, inclusive falado pelos próprios jogadores, que a gente precisaria aumentar a qualidade do elenco para disputar uma Série A dignamente, né, ao nível do Grêmio. Então, com um déficit dobro maior do que nós esperávamos, sem dinheiro e com um time tecnicamente que necessitava melhorar. Então, esse foi o nosso desafio. A gente continua nesse desafio, as contas não melhoraram por si só, mas a gente conseguiu, aí já está vendo alguma luz no fim do túnel, né? Já conseguimos algumas receitas novas para o clube, já temos a possibilidade grande aí de aumentar a receita com novos patrocínios, então isso nos deu um respiro. Tem a possibilidade da Libra, e agora, que é algo assim que não tem como não acontecer, mas o que a gente precisa mesmo é também fazer a venda de 1 ou 2 jogadores para poder equilibrar um pouco essas contas, porque senão logo ali na frente a conta vai chegar literalmente, né? O Renato não está colocando o Campaz aí de titular para ficar, depois de contratar todo mundo, né, presidente? Para nós vender, né? Essa é a parte do Paulo e do Antônio aí, mas assim... então tá, então já deixei pendurada a pergunta para você. Tá treinando bem, mas... Tá treinando bem. Tá treinando bem, muito nós bem. Vender bem, é isso. E a parte técnica é do treinador, né? Então não... Fala, presidente, o que houve? Desculpa. Não, desculpa, a parte técnica é do treinador, né? Ele que decide, é ele que escolhe, mas eu, assim como o Paulo, tenho acompanhado os treinamentos e ele está treinando muito bem, a régua aumentou e tem muita gente que não estava bem no ano passado e está treinando muito bem agora. É impressionante o carinho que a gente tem recebido
no Grêmio e dessa galera aí, que são torcedores que a gente não vai perder mais, né? São torcedores que estão com autoestima elevada, que estão felizes, isso é impagável. E agora aí, hoje mesmo nós noticiamos, nesse pouco tempo, 9 mil novos sócios pelo efeito Soares. Só não é mais porque a gente não está tendo capacidade de atender todos os pedidos e processar todos os pedidos mais rapidamente, mas eu tenho certeza que em breve aí nós vamos atingir a marca dos 100 mil sócios em dia. Esses 9 mil correspondem a quanto em valores por mês, presidente? Já dá para saber, não? Eu não saberia te responder porque são diferentes níveis de associação, tá? Eu não tenho esse número na cabeça quanto representaria mensalmente, mas isso a gente pode facilmente averiguar. Depois de averiguar, manda aqui pro Calef e pro Brum pra gente poder seguir repercutindo. Presidente, vou te agradecer, né? Sei que o senhor está num compromisso aí, saiu para atender a gente, e já quero deixar aqui o convite para muito em breve o senhor pintar aqui pra gente poder fazer esse assado aqui. O senhor fugiu da minha carne crua, tô mandando aqui pra mim. Não foi isso, né? Tá de sacanagem, né? De jeito nenhum. Tá bem, bom programa aí, bom resto de programa, divirtam-se, come esse assado que é muito bom, maravilhoso aí, e combinamos, em breve eu vou aí contigo aí, tá bem, Duda? Combinado. Obrigado, presidente. É indispensável, nós deixamos claro isso ao Luiz. Nós precisamos verificar a situação de que os nossos parceiros comerciais que vão arcar com a tua remuneração tenham a possibilidade de exercer nos seus negócios a captação da tua imagem. As empresas vão poder utilizar o Luiz Soares como garoto propaganda. Arroz prato fino. No português. Por enquanto, já formalmente documentadas, o arroz prato fino. Um abraço pro Rigo. Os Rigos. Esse aí tu tinha que fazer um assado pro Celso. Eles vão... que inclusive foi o avião mais monitorado do mundo, indo para 20 mil pessoas? É o prato fino móvel, Então, é um baita parceiro, e quem também se aliou nesse projeto foi a Marques Pan, tem que ser ressaltada aqui. Marcelo, conheci ele já também. Um abraço. São dois grandes gremistas. Por enquanto são os dois formalizados. A Duda tem algumas situações aí administrativas que estão sendo conduzidas pelo presidente Guerra e pelo CA, que nós não vamos avançar, mas nós teremos outros parceiros que estarão contemplados na operação legal. Luiz Soares, digamos assim. Sim, eu tenho muitas dúvidas, né? Tipo, não dúvidas, porque a outra proposta financeiramente era muito maior. Eu acho que ir pro Grêmio é melhor. O Messi me disse agora há pouco, foi algo assim nesse sentido. O que tu tá pensando? Vai pro Grêmio, entendeu? Porque é muito mais... Não sei se dúvida foi a palavra que ele usou, ele falou, porque ele queria resolver o quanto antes isso é legal, ele não queria que a negociação se arrastasse, ele falou, não aguento mais, quero logo treinar, quero me apresentar, conhecer meus companheiros, ele é super profissional. Como é que foi, Paulo, que ele usou a palavra? Não, o que ele tinha de dúvida, Duda, bem assim, era um caminhão de dinheiro ou um projeto desportivo mais sólido e estar próximo da família e dos amigos. E ele nos indicou, olha, minha família já optou por Porto Alegre. E o Messi me disse que eu devo ir ao Grêmio por ser um futebol mais competitivo, o Brasil, se eu estiver disposto a competir em alto nível ainda. E ele nos falou, eu estou disposto a competir, eu não estou indo, expressão que ele usou, não estou indo tirar férias no Brasil. Eu vou jogar, eu quero ganhar. E um episódio que foi bastante divulgado, ele de fato ocorreu, foi que no projeto de proposta que nós tivemos, a gente indica que o clube paga premiações para Gauchão, para a Copa do Brasil, no caso dele, para gols realizados, que ele inclusive deixou fora o Gauchão, disse que fazer gol em Gauchão era obrigação, ficou o Grenal. Opa, temos uma informação legal aqui. O Grenal no contrato dele, se ele fizer gol em Grenal, tem uma remuneração. Isso é legal. É o que vai contar para ele atingir 15, 20, 25 ou 30 gols no ano. Metas que são normais. A gente vai avançando nessas tratativas e ele está com um documento na mão e ele pergunta, mas e a Libertadores?
E a nossa primeira reação, o Grêmio não tá na Libertadores desse ano. Mas ele sabia disso? Sabia, Tá. só que ele está se referindo a de 2024. Ele queria saber a premiação para ser campeão da Libertadores de 2024. Me serve muito. Foi isso que a gente pensou na hora. Nós estamos falando com o cara certo. Não tá brincando mesmo. Sim. Uma coisa que bastaria ali, tem o patrocinador, tem a remuneração, vou embora, tô do lado do Uruguai e tchau. Ele avançou muito em querer saber... Ele falou em 24 já. Questões de elenco, querer saber o quanto o Grêmio estava voltado à busca de títulos, quis saber da opinião do Renato sobre ele, porque ele é muito amigo do Lucas Leiva, assim como tu. Eu sei que ele E que eu mando um abraço, porque o Lucas sabe Dois caras o quanto importante ele foi O Lucas e o Carvalho nos nessa ajudaram tratativa do Soares. Então, ele inclusive vai morar perto Sim, tô ligado. do Lucas lá. Bom, tem toda essa situação, a gente vai avançando, Duda, mas entra um advogado de Madrid. Eu te disse, fazendo referência de que era quem brigava muito pelos interesses dele, Caramba. mas que era naquele momento uma questão de saber a vontade dele. E que a vontade dele era jogar no Grêmio. Então, que ele Que dia que foi isso? Dia do... Isso. Minha memória é boa, cara. Foi 23 de dezembro isso, não foi? Vamos ver a foto aqui, ó. Dia... Ele dá o sim pro Grêmio. E a partir dali nós começamos a avançar. E aí... Essa noite, Duda, ele me pergunta, Paulo, a minha apresentação no Grêmio vai ter o estádio aberto? Aí eu dou uma risada e falei, velho, no aeroporto vai ter 10 mil pessoas te esperando. Ele dá uma risada, ele não acreditou naquele momento. Tanto que no aeroporto, quanto depois na festa, quando eu cumprimentei o Soares, até tem uma foto aqui, quero mandar um abraço pro Lucas Webel, nosso fotógrafo, Sim. que ele captou bem esse registro, que é quando eu cumprimento o Soares depois que ele fala ao nosso torcedor. E eu digo para ele, eu te avisei. E ele dá uma risada. Porque ele ficou surpreso, realmente muito surpreso com a festa mil ali, né? que a torcida fez. A família ficou muito impactada. E aquilo ali não nos surpreendeu, porque nós estamos acostumados com a torcida do Grêmio, mas nos encheu de um baita orgulho, velho. Realmente, assim, nós nos olhamos lá e, cara, a missão foi cumprida desse episódio, pisando ali no gramado da arena e vendo a devolução do orgulho, Duda, do torcedor do Grêmio. De vocês, né? Isso é a nossa obrigação, velho, mas ali o que nos tocou realmente foi ver um torcedor entusiasmado. Aquilo que a minha geração, a nossa geração, é acostumada, acostumada com a década de 90. Não, mas com todo o respeito, assim, cara, não era obrigação trazer o Soares. Cara, vocês fizeram a obrigação era, ou ainda é, fazer um time competitivo, voltar a disputar, coisa que o Grêmio. Agora, assim, tu trazer um cara do nível do coisa, não era uma obrigação. A obrigação é de lutar, Duda, e ter tido todo o esforço que nós tivemos em homenagem à grandeza do Grêmio. Isso Perfeito. É a nossa obrigação. Certo. Dar certo ou não a contratação, ela depende diretamente da vontade de um terceiro, que é o atleta. E isso não nos toca, a gente não tem como definir. Tu não tem esse controle. Mas nós fizemos todo o possível para agir no convencimento dele e aquilo ali de fato foi um fechamento, cara, que eu fiquei incrédulo, sinceramente. Eu fiquei algum momento olhando para o estádio, incrédulo aqui, quero novamente transmitir um parabéns 9.500 pessoas para a comunicação e o marketing do Grêmio, como o presidente Guerra referiu, foi uma festa que ela foi pensada e executada em 3 dias. 3 dias. E tu, que é uma pessoa acostumada com grandes eventos, com grandes produções, cara, foi um movimento sensacional e muito aqui que se falava, e eles foram muito criticados, esse pessoal da comunicação e do marketing. Eu tenho referido e vou referir quantas vezes forem necessárias aqui, porque eles merecem um elogio. E são os mesmos? São os mesmos. Não mudou nada. O que foi trocado por uma questão de vinculação com a gestão anterior foi o executivo de marketing
por razões óbvias. Ele tinha uma vinculação com o presidente anterior, portanto, um cargo de confiança da sua gestão. Não é o caso aqui da gestão Alberto Guerra e do seu conselho de administração. Mas todos aqueles que são o braço forte desses departamentos do marketing e da comunicação permanecem intactos, estão lá, fazendo trabalho, e esse trabalho que emocionou e tocou a todos, não a torcida, mas como uma repercussão mundial do que foi feito por ele. O Celso não estava assinado. Não foi tu que criou aquilo, não tem um gênio do marketing, né? Porque foi o Fábio, o pessoal do marketing lá da Prato Fino que criou, nem sabia que aquela postagem ia vir, mas, por uma questão até o cara deixou um avião 3-4 dias em Porto Alegre, nos mandou, falei, Igor, conseguimos, tá aprovado, vamos assinar amanhã. E aí a Prato Fino fez aquela postagem, que é a irreverência do futebol brasileiro, mais uma vez, né? E bombou as redes sociais. Mas ali, velho, também, depois de tudo, aí, bom, vocês dormiram, imagino, mais leves, mais tranquilos. Porque ele também, né, abraça o clube, postando. Vamos fazer uma postagem em collab aqui, você, né, os dois fazem juntos. Muito legal isso, Duda, tu teres referido, porque partiu do próprio Luiz isso. Legal. No dia do anúncio, após o exame, ele me passa o contato de quem cuida das redes dele, que se não me foge o nome é o Eduardo, para que nós encaminhássemos a nossa comunicação. E aí o Paulo Ludwig faz contato com eles e eles tratam então do anúncio simultâneo nas duas redes. Mas isso foi uma situação que partiu do próprio Luiz. Espetacular. A gente sabe que os grandes times do Grêmio sempre tiveram grandes atletas oriundos da categoria de base, né? Então a gente quer ter um foco total no aproveitamento da base. Eu tenho uma opinião, assim como o presidente Guerra bem referiu ali, que muitos atletas estão treinando muito melhor esse ano, porque quando a parceria fortalece todo mundo. Eu tenho uma opinião em que o Grêmio revelou nos últimos anos, nos 2 últimos talvez não tanto, mas nos últimos anos, tantos atletas porque o time estava bem dentro de campo, tá? Eu sei porque eu fui diretor das categorias de base e acompanho o Grêmio há muitos anos. A gente não conseguiu fazer grandes jogadores, grandes talentos que a gente tinha na base, porque o time estava enfraquecido. Então eu acho que a partir do momento que o time encorpar mais, vai ser um processo natural. Esses meninos, eles entram com mais confiança, com mais respaldo, com mais orientação, né? Então, assim, o Maicon teve essa semana no CT lá para uma reunião com a gente, o Capita tá voltando pro Futset, e ele nos referiu quantos moleques da base ele chegou e conversou individualmente, cara, é assim, assado, né? Até a gente brincou numa conversa do Pedro Rocha, que no início o Pedro Rocha, calma que eu vou te achar, cara. Espera que eu vou te achar. E quantos pontas o Grêmio revelou? Daí veio o Pedro Rocha, veio o PP, veio o Ferreira, veio o Everton. Então eu acho que a gente fortalecer o time e a gente contratar bastante não quer dizer que a gente não quer aproveitar a base. Eu acho que vai ser um ambiente mais propício. Como candidato Alberto Guerra e do seu conselho de administração, que as meninas estariam experimentando o mesmo tratamento que o futebol masculino. Também foi tratado como um argumento eleitoreiro do presidente Guerra, mas não só isso é verdade, Duda, até aqui quero mandar um abraço para o nosso vice-presidente, o Gustavo Bolognese, que é o médico que foi justamente escolhido pelo presidente Guerra para compor o conselho de administração, pela grande revolução que foi feita no futebol profissional do Grêmio, aqui englobando as meninas, que foi a questão do Departamento de Ciência, Saúde e Performance. Eles revolucionaram isso em metodologias. Hoje o nosso coordenador lá, que é o Rafael Barlese, um craque que foi trazido do Atlético Paranaense, uma equipe sensacional em todas as áreas, da preparação física, fisiologia, departamento médico, fisioterapia, nutrição. E isso tudo as meninas agora elas fizeram toda uma avaliação cardiológica, física inédita. As gurias tiveram recebido esse tratamento? Nunca. E foi algo que partiu do presidente Guerra e do Conselho de Administração, que a apresentação delas, inclusive, fosse do mesmo modo no salão do Conselho Deliberativo do Grêmio, e ali se consumasse mais uma situação, né? O presidente Guerra parece alguém que cumpre promessas, né? Trouxe o Carbajo, o Cristaldo, o Soares,
Renovou E com o as Kahneman, era meninas- promessa também, renovar com o Kahneman. com o Kahneman. E as meninas estão tendo o olhar que ele disse que elas iriam ter. Que Mas assim, Duda, seria- deixa eu te falar, essas informações que o CDD coleta, tem como coletar do extracampo do cara também, tá? Porque o networking, como eu falei antes, o cara liga pro clube e diz assim, cara, como é que o Duda Garbi no São José lá treinava? Ele... que não jogou, né? Segue, Bruno, por gentileza. Como é que ele treina? O extracampo dele como é que é? Ele se relaciona bem com os companheiros? Tem como tu buscar por mais de uma fonte como é o atleta, e a gente também sempre tenta buscar isso, né? O extracampo. Claro que às vezes a gente pode ser surpreendido por alguma informação que a gente não conseguiu apurar, e eu entendo que essa pergunta ela vem também numa análise psicológica no dia a dia, né? O cara que é mais tímido, o cara que às vezes se abate com uma partida mal realizada, e é importante ter dentro do clube isso, mas a gente, de todos os atletas que vieram, foram coletadas informações não só técnicas, nem de scout, como informações extra-campo e de personalidade, relacionamento dos atletas que a gente contratou. A convicção que temos é que o grupo que já está aqui possui a qualidade necessária, possui o engajamento e disposição profissional e de vontade, de ímpeto, de raça, vai orgulhar o torcedor. O que nós vamos obter é uma coisa, não é palpável. É consequência, sabe? Duda, assim, ó, o que dá para falar pro torcedor nesse momento, o time vai ingressar em campo pela primeira vez, ó, meu irmão ligando aí. Não tá assistindo, né? Não tá assistindo. Não tá ali, atende ele. Não tá assistindo. Oi, Amanda, tá tudo bem? Desligou, deve estar vendo. Sentiu. Galvão, vamos lá. O que a gente pode colocar pro torcedor assistindo os treinos, Duda, assim, ó, é um elenco que vai brigar por cada pedaço de gramado. O relacionamento deles é excepcional. Já é ali um grupo extremamente fechado. Até nós tivemos o episódio no refeitório do CT outro dia desse, que é aquela questão da apresentação dos novos jogadores, tem que subir na cadeira. Sei. Nossa, Rolou isso? rolou já. Foi legal? Foi legal. Bem legal. E Rolou ali, com vocês que estão chegando também, a gente não? estava junto. Não, nós não. Não Calma, rolou com todos os calma. jogadores ainda, rolou com os que chegaram primeiro. Foram 3, mas ali são pequenos detalhes, Duda, que a gente vai analisando e vai vendo que tem uma integração Uma sinergia, fora né? do comum ali no nosso elenco. Não vai faltar disposição para brigar. Esse elenco tem mentalidade vencedora, que foi algo que nós referimos na apresentação, na arena, de que para quem esteja no Grêmio tem que ter mentalidade vencedora e tem Sim. que querer ganhar até para o ímpar, e esse elenco vai fazer isso, vai disputar cada pedaço de gramado que for possível para dar alegrias para nossa torcida. Não tem nenhuma dúvida. Aqui, ó, vai dar. Tem Atenção. tela. A gente tirou o tela retorno. especial, A gente tirou o retorno pra não ficar olhando, eu tô olhando ali, ó. Não, nós Agora vai estamos dar, ó. olhando, atenção. Aí, ó. A torcida do Grêmio é foda mesmo, hein, meu? Ô, Duda, porra. Nem os Olha Duda Não pode botar trilha. Porque senão a gente. Vamos, Grêmio! O Grêmio é engajado, tá? O presidente Guerra tá respondendo que os 9 mil sócios novos do Tricolor giram em algo de 400 mil reais a mais pro Grêmio. Então aí, ó, importantíssima informação. Torcedor, isso é que vai fazer o Grêmio cada vez maior, se associe, se já é sócio, chama o amigo do amigo. Essa receita é do Grêmio. Isso é que vai fazer o Tricolor cada vez mais forte, mais competitivo. A prova tá aí, 9 mil sócios, 400 mil reais pro Grêmio a mais na receita. Torcedor do Grêmio, terça-feira, a estreia na temporada, mas vale taça. E a partir de agora, dentro do Grêmio, não importa se é Recopa, se é Gauchão, se é Copa do Brasil, se é Brasileirão, o Grêmio tem obrigação de levantar a taça, isso é condizente com a sua grandeza, é isso que todos nós, torcedores, esperamos. E nós vamos buscar, com todo esforço, junto com esse grupo de atletas que está desempenhando no dia a dia, já na terça-feira, levantar a primeira taça
Vamos lotar a arena, vamos se associar, especialmente para quem tem que pagar ingresso, que não tem o hábito ou a condição de vir, procure ali o que fica mais acessível para ti, mas se associa, compra esse barulho conosco e vamos juntos enfrentar esse 2023, que eu tenho convicção que no próximo assado para a diretoria em dezembro, vamos fazer em dezembro, vai ter uma taça aqui, ó. Aí tem várias mini taças que nós já ganhamos, né? Eu quero que tu me traga. Se o Grêmio for campeão gaúcho, vocês voltam e a gente traz a taça aqui, pode ser? Da Recopa, não. A da Recopa Gaúcha, tu já quer voltar agora? Já quer vir na quarta aqui? O Gaúchão. Vamos ganhar o Gaúcho. Do Grêmio é fantástica, a gente fica muito feliz com o carinho que a gente tem recebido, mas a gente tem bem os pés no chão e a gente quer pedir que esse carinho não seja direcionado a gente, e sim ao Renato e aos jogadores, que são a parte mais importante, e que esse carinho seja a cada partida e que comece agora na terça. Essa sinergia da arena lotada, do torcedor apoiando os 90 minutos, foi o que fez o Grêmio campeão todas as vezes, e por mais simbólica que seja a Recopa Gaúcha, ela também pode ser o símbolo da primeira taça. Então a gente quer convocar o torcedor para que esteja todos os jogos possíveis na arena, que se associe, que compre camisetas, que volte a ter orgulho de ser gremista, porque eu não lembro de nenhuma conquista do Grêmio que a torcida não tivesse 100% engajada, e tudo que a gente fez foi para engajar a torcida e que eles possam estar lá terça prestando esse apoio.